Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. A Rádio Evangélica Maranata apresenta Mulheres da Bíblia. Mulheres que deixaram uma marca na história e que falam ainda hoje. Agar, Episódio 1. Deus que me vê. Agar evidencia-se na narrativa bíblica não tanto pelo que fez, mas pelo que o Senhor fez por ela. O episódio que vamos comentar hoje encontra-se no capítulo 16 do livro de Gênesis. O Senhor prometeu a Abraão que lhe daria uma descendência numerosa. A mulher dele, Sara, era estéril. Passaram-se 10 anos sem nascer um filho. Ela resolveu então oferecer ao marido a sua escrava egípcia, chamada Agar, como concubina para ter filhos por meio dela. Esta era uma prática comum naquele tempo, mas ia contra o ideal de Deus para a relação conjugal, que devia ser monogâmica. Como segunda esposa, Agar era menos importante que Sara, mas, quando soube que estava grávida do seu senhor, começou a desprezar Sara. Esta ficou naturalmente cheia de ciúmes e foi queixar-se ao marido. Abraão não quis saber e disse-lhe que fizesse o que entendesse, porque a escrava era dela. Sara afligiu a Agar de tal maneira que esta decidiu fugir. Na fuga, parou junto a uma fonte no deserto. Devia estar muito cansada, especialmente porque estava grávida. Devia estar cheia de medo de ser apanhada. Devia sentir-se só e desamparada. Sentia que ninguém a amava. Estava só no mundo. Foi nesta situação que o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe perguntou: Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? Ela sabia só que tinha fugido da sua senhora, mas não conseguiu dizer para onde ia, porque ela própria não tinha ideia do que ia fazer. Ela via só o problema, mas não conhecia a solução. Claro que o anjo sabia tudo acerca dela, incluindo o seu nome, mas fez-lhe esta pergunta para a fazer refletir. O Senhor deu-lhe então orientação para a sua vida dali para diante. Era para voltar para a sua senhora e humilhar-se. Esta devia ser a última coisa que Agar queria ouvir, mas o Senhor explicou porque é que tinha de voltar. Mostrou-lhe o que tinha preparado para a vida dela. Revelou-lhe que multiplicaria a semente dela, que seria muito numerosa. Revelou-lhe também que o bebê que ela esperava era um rapaz e que o seu nome seria Ismael. O Senhor disse-lhe até qual seria o caráter de Ismael. Podemos imaginar como Agar se sentiu depois destas revelações. Estava habituada a ser considerada como uma coisa, propriedade de outra pessoa. Não tinha muito valor e a situação tinha piorado. Era uma escrava fugida, desesperada, sem ninguém no mundo que a apoiasse. Mas o Senhor viu-a de um modo diferente. Viu-a como uma pessoa muito necessitada, numa grande aflição. A sua senhora, Sara, pensava que podia tratá-la como lhe apetecesse, porque os sentimentos da escrava não contavam. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, tratou-a de um modo diferente. Não a julgou por ela ter tratado a senhora com desprezo, nem por ter fugido. Tratou-a com dignidade, falou com ela pacientemente, fê-la sentir-se amada. Agar chamou o nome do Senhor que com ela falava Deus que me vê. Aquele poço passou a ser chamado por esse nome. Deus
tinha visto uma mulher sozinha no deserto, mas tinha visto mais, tinha visto e ouvido o que se passava no coração dela. O medo, o desespero, a aflição. Quando o Senhor disse que o nome do filho seria Ismael, explicou que lhe dava esse nome porque o Senhor ouviu a tua aflição. Agar precisava desta relação pessoal e única com o Senhor. Agar precisava desta relação pessoal e única com o Senhor para poder cumprir o projeto dele para a sua vida em circunstâncias adversas. De certeza que ela tinha ouvido Abraão falar da sua experiência, como o Senhor o tinha chamado dentre os pagãos e o tinha levado para a terra prometida. Conhecia as promessas que o Senhor tinha dado a Abraão. Devia ter visto os altares que ele construía ao Senhor. Via como ele adorava o Senhor. Mas a experiência de Abraão não era suficiente para ela. Precisava da sua própria experiência. A partir daquele encontro, Agar começou a caminhar na direção oposta, mas a vida dela também deu uma volta de 180 graus. Já não queria fugir. A sua vida agora tinha um propósito. O Senhor tinha um plano de bênção para a sua vida. Iria enfrentar todas as injustiças porque sabia que o Senhor estava com ela. O Deus que me vê estaria atento ao que se passaria no seu dia-a-dia. Ela teve a experiência daquilo que está descrito nos versículos 3 e 4 do Salmo 139, num louvor dirigido ao Senhor. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Também nós podemos confiar no Senhor. O Senhor Jesus deu a sua vida por amor para nos salvar. Conhece tudo acerca de nós e continua a amar-nos. Agar é um exemplo para nós. Sabia que o Senhor a via. Conheceu o seu amor e a sua misericórdia. Confiou nele e obedeceu. Foi assim que o Senhor a abençoou. Acabou de escutar Mulheres da Bíblia. uma produção da Rádio Evangélica Maranata.